Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Sejam todos bem-vindos aí ao segundo dia do 6º Seminário Cultural Carioca. Alguns de vocês estiveram aqui ontem com a gente. Obrigado por terem vindo mais uma vez. O pessoal que hoje está vindo pela primeira vez, obrigado também. Não vou estender muito. Acho que vocês já sabem o objetivo do evento, né? Falar bastante sobre as leis de incentivo à cultura, lei de incentivo ao esporte, projetos de patrocínio cultural, patrocínio esportivo, marketing cultural, marketing esportivo. Então, é um evento que foi criado em 2011, sempre aqui na SPM. A gente conta com essa importante parceria da faculdade, que recebe a gente aqui, dá toda essa estrutura. E a cada ano a gente recebe convidados que representam as leis de incentivo. O Ministério da Cultura já esteve com a gente por 5 anos, a Secretaria Estadual de Cultura também todo ano prestigia nosso evento. Amanhã teremos a superintendente aqui com a gente. Amanhã também teremos um representante do Ministério do Esporte, tá? Até quero convidar o pessoal da Secretaria Estadual de Esporte para também prestigiar aí. A gente vai ter o diretor da Lei de Incentivo ao Esporte, da Lei Federal, que é bom para a gente fazer o Muricy, exatamente. Trabalhou com a gente. É, isso aí. Então, vai ser ótimo recebê-lo amanhã. Então, hoje a gente vai receber aqui a equipe da Secretaria Estadual de Esporte, que vai estar representando aqui nosso secretário de Esporte, Marco Antônio, que infelizmente, não sei se ainda vem, mas mandou a equipe dele aqui para falar um pouco da lei de incentivo, do legado da secretaria. Então, o pessoal também vai falar. E hoje a gente vai começar com uma palestra de um publicitário, um parceiro e amigo, o Rodrigo Castro, da Dia Comunicação, que vai mostrar um pouco para a gente como é que a lei de incentivo, seja cultura, seja esporte, mas a cultura, como é que ela não é uma coisa engessada, como é que não é uma coisa tão travada assim, as diversas possibilidades que a gente tem. E também a gente está aqui na faculdade, na Escola Superior de Propaganda e Marketing, né? Então é um lugar adequado para a gente mostrar alguns. O Rodrigo vai falar de muitos conceitos de marketing e mostrar como é que a lei de incentivo também se enquadra nisso. Então, vamos receber aí o Rodrigo Castro da Dia Comunicação. Obrigado, pessoal. Bom, na verdade, como o Marco falou, né? Bom, primeiro meu nome é Rodrigo, como o Marco falou. Eu trabalho na Dia Comunicação. Desculpa o cabelo, mudou bastante, né? Passou. Mas eu trabalho na Dia Comunicação, sou gerente de novos negócios. E queria agradecer ao Marco e a Sagre pela oportunidade, pelo convite. É sempre muito legal falar sobre projetos incentivados. Faço junto com o Marco há mais de 8, 9 anos projetos incentivados, são mais de 27. Então, todas as agências que eu passei, acabei trabalhando com isso. E, na verdade, o que eu pude perceber no mercado durante todo esse tempo é que, principalmente as agências, elas têm uma certa dificuldade, um certo bloqueio para poder usar as leis de incentivo, né, projetos incentivados, como estratégia de construção de marca para os seus clientes. E muito por uma questão de desconhecimento, de receio mesmo, de bloqueio. E aí esse papo é muito para a gente poder desmistificar algumas coisas como essa. Porque realmente depois que você entende como funcionam as leis, se você tem uma boa criatividade, uma pitada de conhecimento, você consegue fazer projetos incentivados para a construção de marcas. Bom, na verdade a gente fala muito da palavra de inovação, né? Cada vez mais as pessoas querem ser inovadoras. E elas querem ser modernas. Cada vez mais as pessoas buscam esse status de serem inovadores. Inovação é a palavra do momento. Na verdade, inovação é a palavra. Ela não pode ser do momento, ela tem que estar no mindset sempre, né? Porque ela que vai nortear, ela que vai caminhar a humanidade, principalmente nesse caso, a comunicação. Bom, esse senhor aí, que vocês devem conhecer, ele uma vez disse que inovação distingue um líder de seguidores, né? E hoje todo mundo quer ser líder. Então todo mundo hoje precisa inovar, cada vez mais. E o que eu tenho percebido é que as agências, principalmente, eu faço parte do mundo de agência, elas usam muito pouco a inovação no sentido mais genuíno da palavra, que é inovar.
a inovação acaba ficando muito restrita e muito presa à questão tecnológica. E nem sempre a tecnologia é importante, é fundamental. E sim inovar, no sentido mais amplo, no sentido mais genuíno da palavra, que é fazer primeiro, ousar, fazer coisas diferentes. Bom, falando um pouquinho de publicidade, como a gente estava falando anteriormente, eu vou falar um pouco de publicidade e alguns erros que a gente comete na publicidade. E o primeiro erro é falar de publicidade. Porque, na verdade, a gente tem que estar falando de marcas e pessoas. Muito que a gente estava falando ali fora, né? Cada vez mais as marcas precisam, as agências, os clientes, as marcas precisam se preocupar com as pessoas. Porque o mercado está mudando e ele vai mudar sempre, né? Na verdade, quem dita essas mudanças não é mais o mercado, é o público. Hoje o foco mudou. Só dando uma voltada aqui, o Gilberto Strunk, que é sócio fundador da TIA, hoje, por exemplo, a gente lá na TIA já fala sobre PDC e não mais PDV, que para muitos é o ponto de venda. A gente fala de PDC como ponto de compra, porque se a gente não entende como o cara quer comprar, a gente não consegue vender nada para ele. Ou seja, o foco mudou. Hoje a gente está falando realmente foco nas pessoas. E aí, né, muito se falou na década de 80 que a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Ou seja, a gente precisa estar no dia a dia das pessoas. O público quer muito mais do que uma novela, do que um anúncio numa novela, né? Até porque ele nem mais vê novela. Cada vez mais os índices de audiência de novela, de programas caem. Porque normalmente as pessoas hoje nem ligam mais a televisão. Quantos de vocês já não tem mais TV a cabo? Quantos de amigos de vocês hoje já estão só no Netflix ou só na internet? Enfim, está mudando muito. E outro dia eu estava vendo uma matéria que falava que um diretor de uma grande marca hoje, se ele aprova um anúncio num horário nobre, ele está fazendo provavelmente alguma coisa errada, porque o filho dele não vê mais o horário nobre. Então ele precisa buscar outros meios. Bom, e na verdade o que as pessoas querem é que as marcas estejam no dia a dia delas, promovendo melhoria na vida delas. E talvez esse seja o grande incentivo, né? O maior incentivo de poder estar no dia a dia das pessoas. Mas uma coisa que a gente fala muito quando eu faço projeto com marca, a gente precisa ser relevante, né? Quando a gente entende mais o dia a dia do cliente, o gosto, o hábito de consumo, a gente começa a criar projetos que atendam a essa necessidade. E esse projeto se torna mais relevante. Apesar da minha cara de novo, eu acho que ainda tenho cara de novo, eu trabalho com isso há uns 9, 10 anos. Eu comecei a fazer projeto incentivado nessa época. E eu brinco com o Marco que hoje é cada vez mais difícil, porque antigamente eram poucos concorrentes, eram poucos projetos que você disputava. E hoje tem cada vez mais projetos, só que muitos se mantêm e outros não, principalmente por causa da relevância. Bom, e aí, começando a falar um pouco de construção e possibilidades em cima de projetos incentivados. A Nivea recentemente, ou já há algum tempo, já há mais de 3, 4 anos, ela leva a plataforma de música, né, como cultura, como construção de marca. A Antártica utiliza a plataforma Carnaval, a plataforma Samba, como construção de marca. Isso tudo que estou falando é projeto incentivado. Ou seja, eles utilizam projetos incentivados como construção para as suas marcas. O cinema, né, os mais novos aqui talvez não lembrem, o cinema brasileiro, de uns 10 anos para cá, deu um grande salto justamente por causa do apoio a projetos incentivados. Então a gente começa a criar outras possibilidades. A cultura, eu não sei se aqui, eu gosto sempre de falar quando eu vou em cliente ou quando eu faço alguma palestra, eu me tornei muito fã de um cara que é o Calainho. Não sei se tem alguém da Aventura aqui, mas se tiver, chega era eu. Não, você é só meu amigo. Eu acho incrível o que o Calainho tem feito no mercado de teatro, de musical, né? Se eu posso dar uma dica de mercado para vocês, leiam o livro dele. Não sou amigo dele, não conheço ele, mas eu acho incrível o que ele está fazendo pela cultura. Tive recentemente em 2 musicais produzidos pela empresa dele e são níveis altíssimos, assim, da melhor qualidade. Então vale muito a pena. Bom, e principalmente levar mudanças. É isso que a gente estava falando um pouco ali fora. Eu acho que cada vez mais as marcas são responsáveis pelas mudanças na vida das pessoas. Seja em regiões, seja em cidades, seja em país. Cada vez mais esses projetos de benfeitoria, sociais,
que tenham a ver com as marcas e tenham a ver com a vida das pessoas fazem muito sentido, sim, eles podem ser incentivados. E falando de incentivo, né, se me permitem esse trocadilho, talvez seja um grande facilitador, talvez não, com certeza um grande facilitador para transformar o storytelling em story doing. É sair realmente, né, texto, sair do texto mesmo e ir para a prática. É estar na vida das pessoas, é fazer com que as pessoas vivenciem essas experiências. Elas querem isso. Bom, eu questiono aqui, né, mais ou menos, eu não vou me atentar muito sobre leis, porque eu não sou um grande dominador, na verdade eu sou um criativo, apesar de ser atendimento. Mas o que são essas tais leis, né? E aí, simplificando um pouco para vocês. Basicamente, Marcos, me corrija se eu estiver errado, por isso que eu tenho sempre um advogado do meu lado. Basicamente, o governo criou uma espécie de uma renúncia fiscal para incentivar a cultura, esporte e o social, né? Ou seja, o governo abre mão de receber parte desses impostos para poder beneficiar, poder destinar para projetos diversos nessas áreas. Bom, com isso, pessoas e empresas conseguem destinar parte dos seus impostos revertendo para projetos que tenham a ver com cultura, social e esportiva. E com isso, com certeza, né, a gente consegue mudar, transformar um cenário de uma comunidade. O Marco estava falando das pessoas que vêm aqui amanhã. Se eu posso dar uma outra dica, venham na palestra da Aline, da NBS, do Rio Mais Rio. Eles fazem um trabalho brilhante, incrível. Tive o prazer de trabalhar com eles. E eles mudam e transformam a vida de pessoas, de comunidade, através de projetos. Muita felicidade, eu pude ajudar a construir esse lado dos projetos incentivados dentro da NBS. E, bom, mudam cidades, regiões, país, mudam a sociedade. E o que geralmente o governo avalia na hora de você construir e aprovar um projeto? Interesse público, compatibilidade de custos, capacidade demonstrada pelo gestor do projeto e atendimento da legislação. Isso é sempre muito importante. Bom, e por que é legal para quem incentiva o projeto, né? A gente estava falando disso mais lá fora, né? De empresas, tem muito esse desconhecimento ainda. Bom, primeiro de tudo, porque em tese o custo pode ser zero, ou quase sempre zero, dependendo do artigo que você encaixar, dependendo da lei que você for encaixar. A maioria dos projetos que eu vou passar de case já foram artigo 18 na Rouanet, então foram 100% de graça, 100% gratuito para o cliente. A outra coisa é para reforçar a imagem corporativa. E por fim, para diversificar um mix de comunicação, né? Como a gente estava falando anteriormente, o consumidor, ele não quer só mais um anúncio, ele não quer só mais um plano de mídia, ele quer ser impactado de outras formas. E aqui, basicamente, 3 leis mais básicas, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, né? O ISS, e aí separando bastante, município, ICMS, Estado, e Rouanet, Governo Federal, Ministério. Como é que funciona mais ou menos o ICMS, o ISS, né? Na verdade, é um abatimento sempre de 100% do valor incentivado, que é estabelecido pela Secretaria Municipal de Cultura, até o limite do imposto. A empresa incentivadora, né, e na prática, a minha empresa, a sua empresa, ela já separa na hora de pagar o imposto 20% desse recolhimento e já vai destinado para um projeto específico ou para alguns projetos específicos, né? E com isso o projeto vai recebendo mensalmente esse valor para que depois seja executado. Ou seja, ele é muito simples. A Dia, por exemplo, a gente começou a fazer isso também, e qualquer empresa, mas muitas empresas que desconhecem disso podem se beneficiar da lei. Ontem a gente teve a palestra do Eduardo Marques, que é o gestor dessa lei de incentivo. Legal. No ano passado foram 495 empresas que usaram essa lei. A Dia foi uma delas. E a Dia está ajudando a viabilizar esse projeto aqui com o patrocínio dela também. A gente agradece a Dia. Ou seja, eu estou aqui por causa disso. É esse aí. Eu achei que era porque você era seu amigo. Tudo bem. Como eu disse, a Dia ajudou a realizar o projeto. Tá. Bom, o ICMS, também não vou me aprofundar muito. A Tatiana vem aqui amanhã e pode dar uma aula para vocês. Já fiz muito projeto com ela, só que tem um conhecimento incrível. Mas basicamente tudo que a gente falou, só que pro Estado, né? Só uma coisa, pode, claro. Aqueles 3 patamares que estão citados ali, amanhã a gente vai falar mais disso, mas isso é uma proposta, tá? Hoje ainda não acontece assim.
Está lá no projeto, mas não foi regulamentado. Então hoje ali 7, 10 e 3 não é 4%, independente do tamanho da empresa. Aquilo ali vai acontecer pelo tamanho da empresa. As menores vão poder investir até 10% do ICMS, as médias 7% e as maiores 3%. Tá? Hoje é 4% para qualquer tamanho de empresa. E a Rouanet, me corrija se eu estiver errado algum dado, que foi talvez o grande burburinho que teve aí, né, nessa última virada do governo, a questão da Rouanet. Bom, dependendo do tipo de projeto, é um abatimento de até 100% do valor incentivado, até o limite de 4% do imposto de renda devido pela pessoa jurídica, né, e 6% pela pessoa física. Enfim. Bom, mas falando de construção de projetos, né, como é que isso se dá na prática? Primeiro, se eu posso dar alguma dica de construção de projeto, primeiro de tudo, entender a demanda do cliente e empresa, né? O que ele quer, o que ele precisa passar, o objetivo dele. Depois, estudar tendência do mercado. E aí, mais para frente, eu vou falar sobre algumas delas que ajudam na nossa construção. E, claro, também pensar no que a gente falou antes, no que as pessoas querem, né? E, por fim, criar um projeto com adequação à lei de incentivo. Ou seja, se você tem um mínimo de criatividade, um mínimo de conhecimento, você consegue fazer um bom projeto, claro, sempre entendendo um pouco melhor a legislação, faz parte. Para isso eu conto com o Marco. Eu já faço merchan dele. Bom, aqui eu vou passar alguns projetos que eu fiz durante a minha vida, muitos com o Marco, ou quase todos com o Marco, ou todos. Um dos meus grandes clientes de projeto incentivado é a Ampla, que, para quem não conhece, é a Light do estado do Rio de Janeiro. A Light fica na cidade, a Ampla no restante do estado, assim como no Ceará, com a Coelce, que é uma outra empresa dela. A Ampla, nesse caso específico, ela, claro, né, é uma empresa que atende com energia, ela tem muitas reclamações, porque, obviamente, ela atende mais de 3 milhões de pessoas e sempre vai ter reclamação. E aí ela sempre faz um trabalho com o entorno, com as pessoas com que ela atende, né? Com os clientes dela. E aí a gente identificou que a gente pensou num projeto de Natal para eles, já que era para se aproximar com o público deles. E a gente entendeu que no estado do Rio de Janeiro não tem tanto um contato com o Papai Noel, né? Para tirar foto com o Papai Noel, essa magia do Natal vai meio que se perdendo, porque isso vai acabando ficando muito próximo dos grandes centros. E acaba que você imagina que, sei lá, Macuco, né, que é uma das cidades do Rio de Janeiro, o shopping mais próximo ou o Papai Noel mais próximo realmente fica bastante distante. E aí, basicamente, a gente construiu um ônibus, na verdade, a gente pegou um ônibus, recortou as janelas, colocamos, claro, ele tinha que estar muito iluminado, porque a gente está falando de energia. Nós colocamos 14 coralistas, né, um coral de meninos carentes de Magé, apoiados pelo cliente. E esse ônibus rodava 18 municípios do estado do Rio de Janeiro. Esse ônibus, no final do projeto, ele percorreu mais ou menos a distância toda da Bélgica. A gente fez esse comparativo. Então, ele percorreu bastante cidade. De Angra a Itaperuna, passando por, sei lá, Búzios e outras regiões. E no final do ônibus tinha um Papai Noel, que esse ônibus parava em algumas praças, o Papai Noel descia e tirava foto com as crianças. E aí, bom, a gente tem inúmeros relatos sobre esse projeto, uns muito emocionantes, outros nem tantos, mas eu lembro que o primeiro dia desse projeto, no primeiro ano desse projeto, a gente estava em Araruama, se não me engano, ou Búzios, era uma dessas duas cidades, e, claro, a gente tinha um limite de fotos para tirar com o Papai Noel, a gente imprimia na hora e a pessoa podia levar, totalmente gratuito. E o Papai Noel já tinha acabado de tirar as fotos, a gente não tinha mais material. E chegou uma senhora, uma criança especial, na cadeira de rodas. E ele não entendia o que estava acontecendo ali, ou pelo menos eu achava que ele não estava entendendo. E eu pedi, né, pro Papai Noel descer para tirar uma foto com a criança. E depois que tirou a foto, a mãe virou e foi embora. E eu estava revelando a foto ainda, numa maquininha especial. E fui entregar para ela. E corri, eu não estava mais achando ela estava já longe, eu corri, fui entregar a foto. E quando eu mostrei para a criança, ela chorou. É uma criança especial, que eu jamais imaginaria. Então, naquele dia eu entendi como um projeto desse impacta na vida de uma outra pessoa.
como ele pode levar uma melhoria para a vida de uma outra pessoa. Fora todos os outros casos super emocionantes que esse projeto fala de Natal, fala de história, pode contar. Bom, esse aqui foi o panorama, um projeto que a gente fez com a NET em 2009, por aí, 8, por aí, 9. Ou seja, algum tempo antes, ou bastante tempo antes das bicicletas de Itaú, né? Como é que esse projeto surgiu? A NET precisava estar mais próximo dos seus usuários. Isso foi um verão no Rio de Janeiro. E a gente já estava estudando muito tendências pelo mundo. E uma das tendências que a gente estava estudando na época era a mobilidade urbana, que por um acaso se fala até hoje, e veio muito com a bicicleta do Itaú e outros meios de transporte, cada vez mais preocupada. Aliás, era uma preocupação na época do pai do Marco Antônio, que estava no governo, e a gente tinha entendido isso. Bom, entendemos que esse projeto seria um projeto de mobilidade, um projeto para aproximar o público da NET. Então, era um carrinho que nós construímos, todo com material reciclado, não poluente, ele era pedalado, e era um táxi que ficava em 3 rotas na orla do Rio de Janeiro: Ipanema, Leblon, Barra, um pedaço da Barra, que é muito grande, e Copa Leme. E aí você me pergunta, né, por que esse projeto é incentivado pela cultura? Porque, e aí que está o entendimento que eu falei, né, a gente estuda a tendência, vê a necessidade do cliente, estuda a tendência e tenta encaixar, na forma criativa, encaixar com as leis. Cada condutor desse aqui era um aluno de História, Geografia ou Turismo, e ele contava a história de toda a orla do Rio de Janeiro. Então nós aproveitamos uma necessidade do cliente, nós aproveitamos uma tendência mundial, e principalmente para o Rio de Janeiro, e encaixamos com a questão de incentivo fiscal. Tá? Foi um projeto que deu muito certo na época, não deu continuidade, e que depois gerou outros projetos. Esse é um dos projetos que eu tenho mais carinho, também foi feito com a Ampla. Nós fizemos ele durante uns 3 anos. A Ampla já tinha uma plataforma, como eu falei, né, de estar mais próximo do seu cliente, e eles fazem um trabalho incrível, social e sustentável. E eles já tinham uma plataforma de levar cultura, oficinas, para as escolas de cidades do Rio de Janeiro, do interior do Rio de Janeiro. E aí nós demos uma outra roupagem bem interessante, que resultou num projeto que era o Brasil que você ainda não conhece. Na verdade, nós pegamos diversas culturas que vão se perdendo ao longo do tempo e vão ficando cada vez mais enraizadas longe dos grandes centros, como o jongo da serrinha, o cordel, o maculelê, e o boi, o bumbá e tantos outros. E nós levávamos isso para as escolas do estado do Rio de Janeiro, do interior do estado do Rio de Janeiro. Então tinham muitas oficinas, tinham muitas palestras, muitos debates, muitos pocket shows. Então a gente teve Dudu Nobre, teve Sandra de Sá, teve Ferreira Goulart, teve Monarco, teve Fernando Abreu. Só que o mais legal nesse projeto foi esse boi, por isso que essa foto está aí. Numa era tão digital, por mais que as crianças eram de colégios públicos e privados, por mais na época tão digital que a gente possa estar, quando esse boi entrava, era impressionante o contato que ele tinha com as crianças. Quando as crianças aprendiam a fazer cordel e liam o cordel, era impressionante. Então, você mostra que essas culturas, você resgata essas culturas. Então, foi um projeto que a gente fez com a Secretaria de Cultura aqui no Rio, com a Tatiana, que vai estar aqui amanhã. Um projeto incrível que também tem muitas histórias bacanas. O Aqualume, essa aqui foi uma outra agência que eu fiz. Na verdade, em 2007, a gente também estava estudando algumas tendências e nós fizemos, junto com a Petrobras, durante o PAN do Rio de Janeiro, 2007, um festival de curta-metragem através de um espelho d'água na Lagoa Rodrigo de Freitas. Então a gente tinha uma bomba d'água que sugava a água da lagoa e jogava para cima, formando um espelho de água. E era legal porque ela também oxigenava a lagoa, então era sustentável, era bacana. E a gente projetava nessa tela d'água um festival de curtas, então a gente estava aproveitando que a cidade estava num momento mais outdoor ainda, né? O carioca já é muito outdoor, já está muito na rua, tudo que a gente faz fora de um ambiente fechado dá muito certo, então a gente aproveitou e levou cultura para a lagoa, e esse projeto se repetiu umas 5, 6 vezes, 4 vezes. Acho legal esse projeto porque quando foi pensado dentro da agência,
Nós falamos, vamos botar um comercial, vamos criar uma tela e botar publicidade. Era o papo do começo da apresentação do Rodrigo, né? Publicidade. E aí, vamos botar na lei de incentivo. Mas não vou botar, como é que eu vou botar um comercial na lei de incentivo? E aí isso faz bastante tempo, foi 2006 para 2007. Então já tem bastante tempo para você ver como na época ainda não se pensa. Hoje a gente já chega pensando diferente. Antigamente você ia fazer um projeto e você pensava publicidade, comercial, e vamos buscar a lei de incentivo. Hoje não. Já tem agências especializadas em trabalhar com esse tipo de projeto ou da DIA. E dentro da DIA e dentro de outras agências também existem setores especializados nisso. Não em projetos incentivados especificamente, mas em projetos de transformação social. O que eu costumo dizer é que a lei de incentivo ele é um facilitador. O projeto ele tem que ser pensado de acordo com as necessidades do cliente e das pessoas. A lei de incentivo ela torna-se um facilitador, principalmente na época de crise. Né? A gente acabou de fazer um projeto que eu vou mostrar aqui já durante a Olimpíada, que o cliente falou, quero muito fazer um projeto de Olimpíada, durante as Olimpíadas, mas eu não tenho R$1. Falei, vamos fazer. Claro que a gente vai fazer. E fizemos. E foi muito legal. E aí, só para resumir, a gente fez esse projeto algumas vezes. O primeiro foi durante o PAN de 2007, mas também fizemos durante o Rio+20, junto com a Ambev. Tinha uma preocupação que falava de água e tudo mais. Foi bem legal. Esse foi um dos últimos projetos que eu fiz com a Ampla. A Ampla queria fazer um projeto na Copa do Mundo. E, óbvio, ela não era patrocinadora da FIFA, né? Então ela não podia fazer qualquer projeto. E mais do que isso, a gente queria fugir, só que ela queria estar presente, principalmente no Ceará, né? Lá na Coelce. E a gente propôs para ela um projeto que falasse de cultura e falasse de esporte. E nós fizemos uma exposição seguindo uma tendência, né, das vacas, dos ursos, das cabines telefônicas e de todos os outros projetos já pensados com isso. A gente levou cultura através da bola de futebol durante a Copa do Mundo. Enquanto estava todo mundo pensando em jogo de futebol, pensando em show, pensando em outras possibilidades mais convenientes, a gente foi para um lado cultural, e aqui vários artistas renomados puderam expor suas artes e levamos mais de 20 bolas, tanto no Rio quanto no Ceará. Uma parte desse projeto. Esse projeto também mostra como é que o projeto incentivado é uma coisa também de médio prazo, né? O Rodrigo não falou, mas esse projeto foi pensado para a Copa de 2010. Foi. E a gente só conseguiu botar ele na rua em 2014. Então mostra também um pouco de como é que é uma coisa de médio prazo. Às vezes a gente é muito imediatista, vamos fazer para hoje, não sei o quê. Se não deu, vai... Não, pode... Você vai pensar uma boa ideia hoje, você vai quase vender, e quase vendeu lá na Copa de 2010, não vendeu. O projeto dormiu um pouco e em 2014 a gente fez esse case aí maravilhoso, Rio e Ceará. E por fim, foi um projeto que eu falei que talvez hoje esteja mais ligado à tendência, né? Todo mundo durante a Olimpíada deve ter visto algo com realidade virtual. Hoje se fala tudo é realidade virtual. E a gente já estava estudando essa tendência, já fazia aí uns 6 meses antes da Olimpíada, ou até um pouco mais. E a Grandene, né, as sandálias Ipanema, tem uma loja na Garcia d'Ávila e pediram um projeto pra gente. E esse projeto foi um puta desafio, porque eu lembro que eles me ligaram na sexta-feira antes do carnaval e pediram para apresentar um projeto para eles na quarta-feira de cinzas. E eu falei, não sei se vocês sabem, não sei se no Sul tem, mas aqui no Rio tem carnaval, né? Mas eles falaram, então, se vira. Eu falei, beleza. E a gente já estava estudando projeto incentivado, já estava estudando realidade virtual, e a nossa construção foi o seguinte: a Casa Ipanema fica na Garcia d'Ávila, é o maior ponto de venda deles, né, uma casa conceito, uma loja conceito deles, e ela, normalmente, ela já é acolhedora, né? Os turistas param lá, a forma que eles vendem é totalmente diferente, é uma casa mesmo. E o que a gente falou nesse projeto é o seguinte: falava-se muito do legado, qual seria o legado da Olimpíada, né? E o que a gente entendeu lá na DIA, que talvez o maior legado, talvez foi o que aconteceu, o maior legado que a Olimpíada, que o Rio podia deixar durante a Olimpíada, era o pertencimento, né?
fazer com que o turista brasileiro ou gringo se sentisse carioca, né? Se sentisse brasileiro. E acho que as últimas pesquisas apontaram isso, né? Toda a nossa hospitalidade, o carioca é assim. Então, o que a gente pensou foi, puta, beleza. Então, a gente quer dar pertencimento para os gringos, ou para os turistas, na verdade. A Casa Ipanema é uma casa, e casa já é acolhedora. Ela fica num ponto-chave de Ipanema e muitos turistas vão passar por ali, passam por ali. Então, como é que a gente quer passar esse sentimento de pertencimento na casa? Através de uma exposição do Rio de Janeiro. E aí a gente estudou a demanda do cliente, a necessidade das pessoas, a oportunidade das pessoas, e eu podia fazer qualquer exposição, com quadro, com foto, com pintado, com o que eu quisesse. A gente decidiu fazer com realidade virtual, que é a grande tendência do momento. E aí nós criamos 5 conteúdos filmados em pontos diferentes do Rio de Janeiro, ou seja, nós queríamos passar o que é o Rio de Janeiro pelo olhar da Ipanema. Então nós buscamos 5 conteúdos, 5 lugares no Rio de Janeiro, então Baile Charme de Madureira, Pedra da Gávea, Pedra Bonita, Escalada do Pão de Açúcar e Pedra do Sal. Né? A gente fugiu dos mais óbvios e fomos para os mais legais, vai. Sou da Zona Norte, então eu gosto disso. Eu gosto de Baile Charme de Madureira, eu gosto da Pedra do Sal, que não é na Zona Norte. Enfim. A gente queria mostrar um outro lado do Rio de Janeiro, outro lado que as pessoas não veem, né? E não sei se vocês tiveram a oportunidade de experimentar um óculos desse. A gente fala de imersão. Eu queria que dentro da casa ele pudesse sentir no Baile Charme de Madureira. E foi incrível. Assim, a experiência foi incrível, através não só da imersão, né? Nós tínhamos outros plugs no projeto, então a gente queria uma coisa sensorial. Então eu queria que o cara estivesse imerso, depois ele podia participar de um sunset, e aí o sunset foi com os novíssimos que tocam bossa nova e com o Dream Team do Passinho, que arrebentaram no funk. Bom, são incríveis. E cultura e música, a gente tinha um painel na frente da loja, da casa, que era todo feito de chinelos, né? Ipanema e grafitado. Então a gente permeou por diversas áreas da cultura dentro de um mesmo projeto, usando uma tendência muito forte, que é a realidade virtual. E esse projeto foi um puta desafio, não só pelo tempo de aprovação, então vocês imaginam que a gente aprovou a gente aprovou o projeto com o cliente pouco depois do carnaval. Normalmente esse projeto foi Rouanet, normalmente a Rouanet são 90 dias, então março, abril, maio, e o projeto tinha que acontecer na Olimpíada. Então, todos esses idas e vindas, mas a gente conseguiu, o projeto foi, desculpa o termo, muito do caralho, e a gente ficou muito feliz com o resultado, o cliente ficou muito feliz com o resultado, eu acho que vai ser só o primeiro que a Grandene vai fazer. E só falar uma coisa, e aí vai no primeiro ponto que eu comecei a falar, né? Esse foi o primeiro projeto incentivado da Grandene, e para eles foi um puta desafio, né? Quando eu cheguei lá, eu falei, pô, projeto incentivado, Rouanet, precisa de documento, não sei o quê, e os caras não entendiam, e no meio desse projeto inteiro de aprovação, cai o ministro, sobe o ministro, fica o ministro, sai o ministro, cai o governo, volta o governo, e enfim, o projeto com time. Então foi legal para o cliente ver como que é difícil, né, fazer um projeto incentivado, ele não é fácil, porém, com pessoas que saibam fazer, o projeto rola na boa. Quer falar desse projeto? Falar que esse projeto, como você disse, ele misturou. Primeiro, uma coisa que você falou, a gente poderia fazer uma exposição, é bem óbvio que está na lei de incentivo a exposição. Só que quando é uma agência de publicidade, o cara não quer fazer uma exposição de quadro, né? Entendeu? Meus clientes me ligam, vou fazer exposição de quadro, exposição de foto, eu acho massa. O cliente me liga e fala, vou fazer exposição de realidade virtual, você fala, né? Vai me dar trabalho, não vai ser do dia para a noite, não vai ser simples. Então, isso mostra como a gente tem que ter, eu falei isso ontem aqui, a cabeça aberta na hora de pensar um projeto incentivado, não achar que é só exposição de foto, que é só exposição de quadro. É a questão da inovação que eu falei, né? Da inovação, o líder do seguidor. A gente poderia fazer qualquer exposição, igual todo mundo faz, com foto, com quadro, que é muito legal, né? Eu adoro. Mas a gente queria mostrar esse lado de inovação, e foi muito legal. E depois, indo em todas as outras casas, né? Tive o prazer de ir na NBA House, por exemplo, todo mundo, a Samsung colocou todas as casas
com realidade virtual. Então foi muito prazeroso pra gente, a nível que trabalha comigo também participou do projeto, que a gente estava dentro do time, né? Então isso foi, prazeroso pra caramba pra gente, poder inovar e principalmente, talvez tenha sido, não sei, mas talvez tenha sido o primeiro projeto de realidade virtual incentivado. Porque a gente tem a cabeça bem aberta e a gente conta com profissionais que conseguem entender isso também. Só para fechar, legal também que esse projeto não teve só a realidade virtual. Não. Né? Como o Rodrigo falou, a gente botou lá, você fala, pô, botou um painel de chinelo e fez o grafite lá. Isso é performance, isso é o grafite. Foi ao vivo, né? Ao vivo, a arte visual lá. Ah, se tem o chinelo, se não tem o chinelo, isso não é importante. O chinelo foi a bosta. O chinelo é a parede, onde a gente botou lá um grafiteiro. Quantos chinelos foram? Um artista. 960 cada dia. 960 chinelos grafitados. Cada dia. 1.800 A gente chinelos. fez dois grafites, dois painéis lindos lá. Então é um projeto que misturou um pouco das artes visuais de várias formas e teve música também, então mostra como é que você pode fazer o projeto que você quer. E o que o Rodrigo falou, incentivo fiscal é um diferencial, não pode ser o teu projeto. Sim. Eu sempre falo isso com meus clientes e dentro da agência. O incentivo fiscal ele tem que ser encarado como um facilitador. Né? Eu nunca penso um projeto incentivado. Eu penso no projeto e aí o que eu faço para incentivar é dar uma adaptada. O Marco me ajuda bastante, mas eu chego com a ideia e ele tenta me ajudar na formatação. Mas, de novo, né, o que eu sempre falo, a gente faz isso há 10 anos. São mais de 27 projetos, então fica muito mais fácil com a prática você já começar a entender por onde você tem que ir. Então, o seu cliente me pediu esse projeto incentivado e de graça, era artigo 18. O que você faz com o artigo 18? Exposição, isso, aquilo. Exposição. Como é que a gente defende agora a exposição de uma maneira totalmente inovadora? Né? E é isso. Na verdade é simples. O que eu sempre defendo se você tem um mínimo de criatividade e um mínimo de conhecimento da lei, quando você consegue juntar essas duas coisas, fica muito fácil, não tem mistério. Eu falo isso para todos os meus clientes, para as agências que eu trabalhei. Esse projeto da Ipanema, por exemplo, da Grandene, foi o primeiro projeto da DIA, incentivado também. E, cara, é simples, é mole fazer, se você tiver mínimo de conhecimento ou profissionais capacitados do seu lado. E outra, não só agências ou clientes que podem fazer, qualquer pessoa pode fazer um projeto incentivado. Tá? Façam. O projeto incentivado é legal, incentiva realmente a cultura, muda a vida das pessoas, então façam. Se vocês são clientes, se vocês são agência, se vocês são só curiosos, prestigiem, façam projetos incentivados, porque isso realmente muda a vida das pessoas. Beleza? Obrigado. Então, antes da gente mudar, vamos ver algumas perguntas para o Rodrigo. Passa aí. Lívia, faz a primeira, que depois o pessoal vai. Isso. Pergunta como é que foi o dia. Como é que foi minha reunião? Foi animado. Por favor, no meio. Meu nome é Pedro Henrique. Tudo bom? Bom, a gente escreve o projeto, mas a gente faz um caminho, talvez seja o mais difícil, né? Você parte do cliente para escrever, então você sabe exatamente o que o cliente, vamos dizer, espera talvez de resultado. Agora, o grande desafio aí para os produtores, nas leis de incentivo, até citando a do ISS, primeiro tu escreve o projeto, depois o incentivador se inscreve, e depois vão ter que casar as pontas se aquele projeto agrada o cliente. No nosso caso é um desafio muito grande, porque a gente tem que escrever um projeto que nasce da nossa cabeça para depois pensar na empresa. O que você pensa aí que pode ser mudado, até para apresentar isso à Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, como fonte de melhorar isso, porque são milhares de projetos que caem lá e no final nem 10% são captados. Bom, antes de mais nada, muitos dos projetos que eu mostrei foram pensados sim para cliente e outros não. Outros foram projetos que nós entendemos depois a necessidade do cliente e adaptamos para esse cliente. O projeto de projeção em tela d'água foi um projeto que surgiu a partir de uma tendência e depois nós juntamos com a necessidade de um cliente. O projeto Panorama, que eram aqueles triciclos, também
nasceu dessa forma. Então, a gente faz os dois caminhos. Claro que o caminho com o cliente é mais fácil, porque você já tem a carta de intenção e tudo mais. Com relação à sua pergunta do ISS, uma coisa que eu falei e eu defendo muito é que os projetos precisam ser relevantes, muito relevantes. E claro, assim, principalmente falando do ISS, tem esse casamento prévio, né? A gente sabe que há esse casamento prévio. Muitas empresas entram no ISS e muitas agências entram no ISS já casadas, já pensando num objetivo anterior, né? Escreve-se um projeto já pensando na necessidade do cliente. Então, o que eu posso te dizer é assim, teu projeto tem que ser relevante. A outra coisa é, você precisa se adequar, ter um projeto, se possível, que parta da demanda de um cliente. Eu acho que é um caminho mais fácil, tá? Eu já fiz projetos em ISS, já me inscrevi também e não captei, e também já fiz outro caminho e captei. Então, eu acho que das duas, ou o teu projeto tem que ser realmente muito relevante, ou você tem que fazer esse casamento, se possível, antes, é mais garantido. Né? Então já está lá. Queria parabenizar pela apresentação. Obrigado. Já acompanho o teu trabalho na outra casa, agora na Dia. Obrigado. Queria, na verdade, fazer aqui uma colocação em relação ao desenvolvimento do conteúdo do projeto e queria que você explicasse um pouquinho também da concepção dele como um todo. Porque as pessoas elas focam muito naquilo que vai ser apresentado para a lei de incentivo. E queria que você explicasse um pouquinho de todo o trabalho de concepção. Na verdade, ele não é feito para captar. Ele é um projeto que ele existe, que é concebido porque é uma demanda da sociedade. Então, eu queria que você explicasse e discorresse um pouquinho disso, porque eu, particularmente, já milito aí nessa área de lei de incentivo há mais de 10 anos, e acho que quando eu consegui mudar um pouco meu mindset de fazer um projeto para a lei, e de fazer um projeto para a cultura, fazer um projeto para a sociedade, fazer um projeto para desenvolver, e aí gerar um interesse e despertar também o engajamento não só da sociedade, mas do patrocinador. E acho que um grande diferencial, um projeto que esteve diretamente envolvido foi o Panorama, que você pode explicar um pouquinho, de como que ele surgiu e como que ele foi adaptado para a realidade brasileira e foi um sucesso aí que até hoje a gente ainda recebe parabéns, congratulações aí pelo projeto que a gente participou junto com você. Legal. Falando especificamente sobre a concepção do projeto, foi o que eu falei, né? Depois eu falo do panorama, mas só da concepção do projeto. Quando a gente vem direto com uma demanda do cliente, a gente, de novo, né, faz aquele passo a passo mais ou menos como eu falei. A gente entende a demanda do cliente, a gente entende a necessidade das pessoas, ou pelo menos o que as pessoas querem, né? E aí, de antemão, já posso dar uma dica para vocês, né? Uma das grandes tendências hoje no momento é a gastronomia. E, Marco, a gente tem conversado bastante sobre isso, sobre como incentivar projetos que tenham a ver com gastronomia. Você passa aí todos os canais, dá uma zapeada rápida, principalmente esse horário, e está explodindo de reality, programas e tudo mais. Desde a Bela Gil até, enfim, o outro. Então, falando um pouquinho de concepção, eu acho que eu sigo muito sempre esse racional, né? Eu primeiro entendo o que o cliente quer, depois para onde a sociedade está indo, então parto um pouco de tendência e, por fim, eu tento pelo menos encaixar minimamente na lei. Falando especificamente do panorama, como ele surgiu através de uma tendência e através de uma necessidade do cliente. Então, novamente, né, a gente casa as duas coisas, então vai muito do que a gente vem conversando. O panorama surgiu, como eu falei anteriormente, através de uma tendência de mobilidade, na época posso falar, né, do governo Cabral. Falava-se muito de mobilidade urbana, de muitos carros na rua, muita poluição e tudo mais, como que as pessoas poderiam se deslocar rapidamente. O Panorama foi um projeto de verão, que tinha uma pegada turística, mas ele sim pode virar um projeto de mobilidade urbana, utilizando toda a orla do Rio de Janeiro e cada vez mais estendida isso. Talvez pela geografia da cidade não seja possível atingir a cidade inteira, mas, por exemplo, hoje São Paulo é ligado
quase que toda por ciclovias, por faixas lá, eles são diferentes sempre. Então, assim, na verdade, o que eu penso é sempre focar na tendência. Eu sou extremamente rigoroso com isso nos lugares que eu passo, nas minhas equipes, foquem nas tendências, porque as pessoas elas seguem essas tendências. Então, se você está de olho nas tendências, provavelmente você vai atingir um número muito grande de pessoas com esse projeto, vai ter uma aceitação muito grande. E de quebra, você tem que olhar o que o cliente quer. Se essas duas coisas se casam, e aí, sendo muito honesto, é relativamente fácil casar as coisas, principalmente por causa da prática, você consegue atingir o objetivo que a gente estava falando, por exemplo, do Panorama, que foi um puta projeto. E muitos desses projetos acabam virando projetos pilotos e depois eles evoluem. Né? Acho que é bem por essa linha. Eu te respondi. Mais alguma? Aqui, ó. Filho, tu não vai me perguntar mesmo nada? Sabe, Rodrigo? Tudo bem? Parabéns, meu nome é Armando. Obrigado. Você acabou de falar sobre tendência. Qual é a sua visão sobre a tendência dos outros municípios, fora dos grandes centros, de adotarem essa política de incentivo fiscal? Você tem, por exemplo, municípios que não são as capitais, mas que são relativamente ricos. Como é que você vê isso? Eu não tenho conhecimento. Você tem conhecimento? Se isso é uma tendência de espalhar pelo Brasil, tanto os grandes municípios, facilitando, sair um pouco do Brasil, Rio, São Paulo, né, e avançar a nível de município. Né, e alguns estados também que você não vê, por exemplo, esse trabalho que foi feito sobre lei de incentivo, tive a oportunidade de ler, fala de alguns estados e alguns não tem. Isso aqui não tem, município menos ainda. Como é que você vê isso? Existe uma tendência de se espalhar, que é uma história de sucesso, é um instrumento fabuloso de incentivo à cultura e esporte. O que eu vou te dizer é o seguinte, a minha experiência com o projeto incentivado fora dos grandes centros, com a Ampla eu tive bastante vivência nisso, porque o grande centro da Ampla é Niterói e São Gonçalo, fora todo o estado, todo o resto dos municípios do estado do Rio de Janeiro. A visibilidade de um projeto desse é muito maior numa cidade relativamente menor do que nos grandes centros. Isso de cara já é muito bom para as empresas e principalmente para os municípios, para as prefeituras, para as secretarias locais. Eu lembro que toda vez que a gente levava um projeto da Ampla para uma cidade dessa, era um pedido, aliás, era uma, aí confidenciando para vocês, que não tem ninguém da Ampla aqui, como é que eram escolhidas essas cidades, né? De acordo com o relacionamento com cada prefeitura. Muitos anos, a prefeitura ligava para a Ampla, para o projeto seguinte, e falava, esse ano vai ter o coral aqui de novo, né? Porque aquilo era bom para ele, era bom para as pessoas da cidade dele. Então, indo um pouquinho mais na pergunta que você me fez, eu acho extremamente importante que as secretarias, que os municípios, enfim, que eles abram oportunidades para que projetos incentivados sejam feitos dentro da cidade deles. Patrocinados, claro, que por marcas. E eu não vejo problema algum. Antigamente, principalmente os projetos incentivados eram muitos livro, peça, teatro e menos projetos assim, né? Talvez a gente tenha até capitaneado um pouco essa brecha aí para usar isso como formação de marca mesmo, construção de marca. Eu não vejo problema algum das marcas estarem patrocinando projetos que levem cultura e explorem isso de uma forma, eu acho que é um ganha-ganho muito interessante para as pessoas, para as cidades, para as marcas. Então, eu só vejo vantagem. E, de novo, se tiver alguém aqui de outros municípios, secretarias, por favor, abram, incentivem, apoiem as pessoas, não só as marcas, mas também os proponentes, né, as pessoas que criam e colocam os projetos de pé. Eu só vejo vantagem em projetos incentivados. Aliás, eu só vejo vantagem em projetos, né? Eu defendo muito, eu vim de uma escola que pensa totalmente fora da caixa. A gente brincava, a gente pensava coisas mirabolantes. Então, eu defendo muito a questão da experiência de marca, a vivência de marca. Eu acho que é isso que te marca, eu acho que é isso que te faz lembrar daquela marca e te faz ser fiel àquela marca.
Não à toa, a Natura é uma das maiores marcas do Brasil, o trabalho dela é verdadeiro. Ela não sou mais cliente, não sou mais agência dela, mas é porque isso é realmente muito importante. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu só vejo vantagem. Tá. Mais alguma? Antes de mais nada, agradecer a sua palestra. Obrigado. Obrigado a você. Oi? Obrigado a você. Eu gostaria de saber o seguinte, se pelo seu caminhar aí, se existem muitas empresas que incentivam as etnias, como afrodescendentes, como indígenas, como ciganos, se essas empresas realmente elas estão voltadas para a questão cultural dessas etnias. Algumas sim e outras não. Mas o que a gente precisa entender, e aí complementando a minha resposta anterior, claro que algumas, a Ampla, por exemplo, sendo muito transparente, ela é verdadeira. Ela faz cultura verdadeiramente. A Natura faz projetos verdadeiramente. Outras é por um aspecto comercial. Mas desde o momento, aí é a minha opinião, desde o momento que isso não desrespeite a cultura da etnia, enfim, como você mencionou, eu particularmente não vejo problema se todos estiverem ganhando. Se não for oportunista e for só comercial, eu apoio. Porque eu acho que... eu vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo. Eu sou um bandista, ok? Se um católico ou qualquer outra pessoa de religião, eu não vou me ater a religiões, fizer alguma coisa boa para minha religião, eu não vejo por que não fazer. Fazendo só um paralelo, e mal comparando, se uma marca quiser apoiar um projeto que fale de alguma cultura, que ela não esteja 100% envolvida, mas que ela dê abertura, que ela dê voz, que ela levante uma bandeira, eu vejo com bons olhos. Aí é só a minha opinião, tá? Não seja uma verdade absoluta. Então, se uma marca quiser apoiar um movimento homossexual, um movimento negro, um movimento indígena, um movimento ruivo, somos a minoria, 3% no mundo, ok? Se quiserem apoiar, eu super apoio. Nem precisam gostar de mim ou não, ok? Só aumentem a população de ruivos. Pra mim já tá de bom tamanho. Desculpa a brincadeira, mas é só pra poder dar uma complementada. Rodrigo, e só colocar minha opinião. dá um exemplo nessa. Vai falar de ruivo também? Não, filho ruivo. Falando sério, a Ampla, não é porque é cliente nossa há muitos anos nem nada, ela faz um projeto bem verdadeiro em Búzios. A gente fala, pô, Búzios e tal, com os quilombos. Lá tem 2 quilombos ali na Rasa, e ela tem feito um resgate sem lei de incentivo, tá? Com verba da empresa, fazendo um resgate, já fizeram um mapeamento histórico de como foi formado aquele quilombo, como era antes, todo o mapeamento histórico. Estão ajudando a desenvolvimento de produtos ligados à cultura quilombola. E agora a gente vai levar pessoas para fazer capacitação dessas pessoas, para que esses produtos possam ser vendidos. A Ampla, inclusive, está trazendo a Asta, que é uma rede de empreendedores muito grande, e está fazendo essa ponte para os quilombolas lá. Esse é um projeto já real, que já acontece sem incentivo fiscal hoje. E agora a gente vai fazer com os indígenas também em outras regiões ali. Então, e acho que outra minoria que está me faltando agora, estou arriscando a falar não sei. Eu vou te falar pelo projeto que a gente fez com a Ampla, o Brasil que você não conhece. Eu não sou um profundo entendedor do jongo, por exemplo, né? E eu acho que um projeto desse, quando ele levanta, por mais que ele não esteja totalmente envolvido com o jongo, se ele levanta essa cultura, se ele resgata essa cultura e minimamente leva para o conhecimento das outras pessoas, eu acho isso super válido. Enquanto um projeto comercial, esse projeto ele não era 100% comercial, como outros que a gente falou aqui, mas se fosse também, sendo muito honesto, se for um ganha-ganha, se não for oportunista, eu acho sempre muito válido. Tá?
claro, se puder ter um envolvimento maior, 100%, sempre muito melhor. Por exemplo, o Baile Charme de Madureira, né? Nesse projeto que a gente fez de realidade virtual, eu fui no Baile Charme de Madureira uma vez. Eu não tenho um envolvimento tão grande, por exemplo, com o movimento negro, mas eu acho muito importante esse projeto, a gente levar para os turistas o movimento que existe na Zona Norte, por exemplo, e aí eu defendo a minha Zona Norte, né? E eu não sou tão profundo conhecedor, por exemplo, do charme ou dessas manifestações, mas eu acho válido, super válido. Aí é só minha opinião. Agora mais uma aí, Rodrigo, eu queria te pedir assim, uma ajuda mesmo. Assim como você um dia foi, né, você já tem um tempo, né, trabalhando, desenvolvendo os projetos, mas um dia você foi alguém que estava começando nisso, né? Eu não vou indicar ele. Não. Nem começa a rir. No seu caso, você estava, né, sempre junto de uma empresa, né, enfim. E, por exemplo, no meu caso, eu tenho tanto o lado da comunicação, sou jornalista, mas na verdade eu quero seguir minha carreira musical, sou cantora, né? Enfim, venho de uma família de músicos, né? E, por exemplo, agora eu tenho um produto assim, fechado, tenho um EP para lançar, enfim, estou nessa busca de ver a melhor forma de fazer esse lançamento, né? Enfim, não vou entrar tanto, minha pergunta é mais geral. Esse início, assim como você queria saber desse Rodrigo lá do início, que é o estado em que eu estou, né? O início, né? Não na parte musical, nessa parte de produção. E uma das opções que a gente tem é a lei de incentivo. Então, assim, o que você buscou, né, de apoio para você entender esse processo, que na verdade é o que a gente tenta fazer, né, que a gente ainda tem, acredito que você também tem um pouco disso, né? Criativo sempre tem um lado que não tem nada a ver com esse mundo, a gente é de outro mundo. Então a gente tem que, né, tentar um equilíbrio entre esse outro mundo e esse mundo real, de todas as regras, enfim. Então, o que você buscou, assim, para conseguir entender todo esse processo e aí passar a fazer seus projetos? Tá? Bom, você falou do... Como é que era aquele Rodrigo lá em, sei lá, 2007, 2006? Ele queria tinha mais cabelo, você viu, né? Então, o projeto incentivado tira cabelo. Isso é uma coisa. A outra coisa é que eu vejo muita diferença, realmente, no meu começo e agora. Primeiro que eu era apesar de ser atendimento, eu era um criativão que queria dominar o mundo e pensava mil possibilidades e tal, não sei o quê. E o que eu fui entendendo e amadurecendo nesse tempo todo, primeiro que eu me cerquei de pessoas que, pensassem como eu, porque senão não adianta. Que comprassem os meus sonhos. Eu não estou falando nem de cliente, estou falando de pessoas que trabalham com você. Pessoas capacitadas. Né? Já entendi um pouco esse sentido, não adianta. Eu tive a sorte de estar cercado nos lugares que eu passei, graças a Deus, de pessoas muito capacitadas. Depois de, claro, buscar conhecimento, e aí o Marco foi uma pessoa fundamental, não é porque ele me convidou para a palestra, porque ele não está pagando nada, mas ele só me toma dinheiro. Assim, foi uma pessoa que me ajudou e me ensinou e me ajuda até hoje, né, com leis, que aí nós somos criativos, né? Essa parte de burocracia, de lei, puta, isso é um inferno no começo. Mas eu posso te garantir que isso é muito simples depois que você dissolve isso na sua cabeça. Sentar e estudar mesmo. Assim, é simples, mas de novo, um grande facilitador é você ter pessoas competentes em várias áreas do seu lado. Pessoas que criem um bom projeto, pessoas que desenvolvam um bom projeto, e projeto não é ideia. Ideia é ideia, projeto é projeto. Isso é muito importante que as pessoas entendam. Depois disso, você precisa de pessoas capacitadas para produzir o seu projeto. Eu tenho uma delas ali. Eu tenho o Marco, que me ajudou muito a construir, adaptar esse projeto, porque é mão, né? Você pensa, sei lá, como o Marco falou, né? Aquela projeção em tela d'água era um projeto comercial, de projeção de marca. Era um outdoor em tela d'água. E aí a gente vai entendendo entendendo ali como é que a gente vai, vamos colocar então como festival de curtas-metragens, legal. E aí você vai pegando a manha até que você vai construindo, de novo, é prático. Mas se cerque de pessoas competentes, tá?
Galera, só mais uma aí, depois o Rodrigo vai ficar com a gente até o fim. No fim. Ou não, tem jogo do Vasco daqui a pouco. Ele vai ficar. Desculpa, hein? Não falem sobre o Vasco, não estamos aqui para falar disso, ok? Vai ser cortado, né? Teve uma palestra que eu fui dar em Bauru, que eu fui logo depois da final da Copa do Brasil. O Vasco foi campeão em 2011, eu cheguei bêbado, óbvio. Com a bandeira do Vasco. Bêbado não, desculpa, o dia foi no dia seguinte, mas acabado, na merda. Eu botei a bandeira do Vasco em cima da bancada, assim, e as pessoas me olharam assim, eu falei, foda-se, eu sou campeão da Copa do Brasil. Desculpa, gente. Boa noite. Boa noite. Você falou de levar mudança. E tendo a ver a marca, levar a marca para a sociedade. Eu posso falar assim? Pode. Não pode não. Tá, desculpa. Eu também não gosto do microfone. Desculpa. Você falou de levar mudança, só que, assim, eu vejo como se fosse, assim, é problemático essa levar mudança, porque os projetos eu vejo que são muito criados para um público específico, em uma região muito específica, para a elite mesmo, assim, eu não vejo que tenham projetos que sejam ligados e que façam realmente uma diferença na vida cultural das pessoas. O que você acha disso? Você tem quantos anos? 19. Você não vai lembrar. 10 anos atrás, acho que isso. Você tinha 3 opções de carnaval. Bahia, 4. Bahia, Minas, Espírito Santo ou Cabo Frio. A maioria das pessoas aqui devem lembrar dessa época. Eu ia muito para Cabo Frio. E acabar lá no Querão. Quando você transforma o carnaval aqui, talvez não, né? É a maior festa popular do mundo. Você tem noção de quantas pessoas são impactadas, que trabalham no carnaval? Pessoas que ganham dinheiro no carnaval e que ganham dinheiro pro ano inteiro no carnaval. Fiz assim quando você falou que é muito para elite, porque os projetos que eu fiz para a Ampla eram todos de graça e todos para comunidades afastadas do centro do Rio de Janeiro. São pontos. O carnaval, cara, as pessoas se beneficiam disso. Não só as pessoas que curtem, mas as pessoas que trabalham no carnaval. É um dos períodos que mais pessoas são empregadas no Rio de Janeiro. Isso, há 10 anos atrás, a cidade estava vazia. Então, discordo um pouco disso aí. Talvez os principais projetos que sejam talvez de maior divulgação, sim, é o Rock in Rio, os projetos também são incentivados, e talvez sejam para uma minoria ou para uma classe média. De novo, não é meu cliente, não conheço, mas sou fã. O que o Calaim faz no mercado de cultura, de peça, de musical no Rio de Janeiro, no Brasil, é incrível, é incrível. Claro que não é para uma maioria, mas a gente também não está falando de uma minoria como era antigamente, que para você assistir um bom musical você tinha que pegar um avião e ir para Broadway. Agora você vê um musical de qualidade aqui no Rio de Janeiro, com preço ok. Acho shows, enfim, acho que tem para uma maioria e tem para uma minoria. Também só para pegar um gancho, todos os projetos que o Rodrigo mostrou aqui, todos, sem exceção, todos foram gratuitos. Todos. A gente nunca, por acaso, a gente nunca fez um projeto com ele, com as agências, nenhum deles tinha entrada, nunca. Poderia ter, né? Muita gente pergunta, projeto incentivado pode ter bilheteria? Pode. E não vejo problema, tá? De novo, aí até falando o que a gente estava falando, eu não vejo problema. De novo, se você entende, mas eu acho que as pessoas, elas interpretam muito mal às vezes desculpa te contar, muito mal algumas leis, né? Mas o cara tá fazendo um filme e tá ganhando dinheiro. Sabe quantas pessoas ele empregou para fazer aquele filme? Sabe quantas pessoas ele empregou para fazer aquele show? Eu não vejo problema algum se não for oportunista. É uma linha tênue muitas vezes, mas se não for oportunista, eu particularmente concordo e apoio. Não, é só para pegar bem o ponto dela, ela falou assim, são projetos para pouca gente. Na verdade, a gente ouve falar desses grandes projetos que às vezes são para pouca gente, foi o que o Rodrigo falou. Você estava aqui ontem? Não. Ontem a gente teve uma apresentação da Lanza, que é uma marca que, assim, é uma concessionária. Você vai passar lá de carro. Linha amarela.
a linha amarela, né? Você vai pagar o pedágio, querendo ou não querendo. E ela mostrou projetos, ela falou assim, a empresa, poderia estar focada na pessoa da Barra, que vai pegar, vai pagar o pedágio e tem que gostar de mim, porque ela tem outro caminho, para ver o centro, por exemplo. Mas não, ela em vez de ir lá na Barra e ficar fazendo projetos, ela poderia, para os moradores da Barra, que é quem paga o pedágio, sabe o que a empresa está fazendo? Está fazendo só nas comunidades, na Maré, no Alemão, etc. E não só com incentivo fiscal, nem para dizer que porque é de graça é mole. Não. E sabe o que ela está fazendo lá também? Não é meu cliente. Ela está capacitando os agentes locais. Isso é o que eu acho mais importante, que é a mudança. A pessoa leva um projeto lá, meio assim, uma folha de papel, se tem a ver, se é de transformação, se é na região, sabe o que ela faz? Ela contrata gente que nem eu, ou internamente, ela faz o cara saber fazer o projeto para ela realizar. Então, seja incentivado ou não, tem essa questão. Mas a sua percepção é correta, mas é só uma percepção, na minha opinião. E outra coisa que o Rodrigo falou, todos os projetos têm uma contrapartida social obrigatória. A lei de incentivo obriga isso em todas as instâncias. Então, quando você faz um projeto de Lei Rouanet, necessariamente, se ele tem ingresso, 10% tem que ser dado de graça para baixa renda. Então, tem gente que às vezes vai ter acesso a um projeto, criticava muito o Circo de Soleil. Porra, o Circo de Soleil é um absurdo. Realmente, vai ser um absurdo. Mas pouca gente sabe que, além dos ingressos gratuitos, as oficinas de capacitação que eles deram para a Escola Nacional de Circo, não sei se alguém sabe, os equipamentos que eles deixaram lá, você vai lá até hoje, tem figurino, tem bastão com a marca do Circo de Soleil. Isso aí ninguém fala. A Lei Rouanet apanhou ela de casamento, não sei o que. Todo mundo adorou o Boulevard Olímpico, né? Todo mundo sabe que a Lei Rouanet ajudou a financiar aquilo ali. Eu não vi ninguém falar assim, a Lei Rouanet é uma maravilha, que tem o Boulevard Olímpico. Então, assim, a gente tem mas a gente passa pela questão da falta de conhecimento. Claro. Aí a pessoa... Não, a Lei Rouanet financia. Rodrigo, eu tava no final de semana com meu pai, pô. Meu pai falou, pô, essa Lei Rouanet... Porra, rapaz. 11 anos, vivo disso, cara. Então, a percepção, até com quem tem filho próximo, que trabalha com isso há 11 anos, às vezes dá uma percepção. Meu pai ainda acha que eu faço anúncio de televisão. Esse foi você que fez? Não. Então, às vezes dá essa percepção qual dos grandes projetos que estão na mídia, mas pode ter certeza. Ontem a gente viu números aqui também de projetos de ISS. A lei financiou 250 projetos. Eu, que sou um cara que trabalha muito com essa lei, sabe, a Sagra é uma das principais, aproveitar e agradecer a minha equipe que está toda aqui, por boa parte. Eu não conheço, dos 250 projetos, eu não conheço nem 30. Quem eu estou querendo dizer? Eu conheço os grandes, que todo mundo aqui conhece. Os outros 200 estão fazendo transformação social, gerando emprego e renda, muito, só que eu não conheço, você também não. Entendeu? Porque às vezes o projeto... É o Rock in Rio, né? Quantas pessoas ele emprega? O Rock in Rio, por exemplo, para a gente abrir a palestra do nosso pessoal aí do esporte, só para fechar a questão do Rock in Rio. O Rock in Rio está aprovado na Lei Rouanet. 4 milhões na conta. Só que ele não conseguiu cumprir uma contrapartida social obrigatória. Ele tinha que trabalhar com ingresso 20% até R$50. O que o Medina fez? Não. Pode dar esses 4 milhões para lá, porque eu vou fazer do meu jeito aqui, no meu preço, etc. Entendeu? E aí, sem querer criticar o Estado, mas eu também não tenho algo preso com ninguém, a Secretaria Estadual de Cultura não achou nenhum absurdo o ingresso ser R$200, R$300. Tá? Deram os ingressos que a Secretaria exige e o projeto rolou. Teve isso, eu não sei. O que eu sei a Lei Rouanet, ela é preto no branco, está escrito lá. Se não cumprir, vão cortar o teu incentivo. E no Rock in Rio foi uma decisão que ele tinha que tomar. Ou ele atendia as contrapartidas sociais, ou ele tinha que abrir mão de R$4 milhões na conta. E a empresa abriu mão disso porque entendia que não ia conseguir cumprir. Tá? Gente, então a gente agora, agradecendo mais uma vez ao Rodrigo aí, a palestra muito legal. Tem meu Facebook, meu e-mail, pode entrar em contato, a gente troca uma ideia. Beleza? Obrigado.